Minha amiga e meu amigo, o apresentador José Luiz da Atena, candidato a prefeito pela cidade de São Paulo. No dia de hoje, ele dava uma entrevista. Aliás, ele foi submetido a uma sabatina no canal de notícias UOL. E ele, em um tom de despedida, em virtude do seu nome ter figurado de forma negativa nas últimas pesquisas, ele lamentou o fato dele não ter conseguido fazer com que o povo decidisse votar nele. E disse mais, que ele tentou, mas não conseguiu, e que ele teve a oportunidade de viver o que os brasileiros comuns vivem ao andar pelas ruas fazendo corpo a corpo, ou seja, campanha. Há 25 dias da eleição, ele faz aquilo que todo mundo esperava. Vai continuar oficialmente, mas na prática já jogou a toalha. Ou seja, arregou, bateu em retirada. Estou falando, ele vai continuar oficialmente, mas daquele jeito, com freio de mão puxado, porque ele entende que perdeu as eleições em virtude dos números apresentados pelas últimas pesquisas. Senhoras e senhores, José Luiz da Atena sempre foi um camarada arrogante, sempre explorou a desgraça alheia através do seu programa policialesco. Não se vê ele fazendo matérias e fanfarras sobre os ricos que também aprontam nesse Brasil. As matérias dele geralmente é sobre as pessoas mais humildes da sociedade, viram alvo de suas matérias jornalísticas. Ele tem sim também a característica de apedrejar, de criticar a classe política de uma forma dura, como se ele soubesse tudo e essa classe política não soubesse ou não quisesse fazer nada. É aquele discurso hipócrita, é o revolucionário da goela para fora. José Luiz da Atena já ensaiou, já lançou outras, salvo engano, 5 pré-candidaturas. Lançou, na hora H, desistiu. Talvez a chance que ele teve foi lá atrás, no início. Se ele viesse, talvez ganharia as eleições. Por quê? Lá atrás, a população não conhecia o José Luiz da Atena como conhece hoje. José Luiz da Atena, que foi flagrado, filmado em uma conversa com Boulos, tomando vinho, falando que era para Boulos convencer Lula a aceitar o nome dele na chapa de Boulos como vice. Aquilo pegou mal. Muita gente não esperava um comportamento daquele por parte do Datena. O Datena, em suas inúmeras desistências de pré-candidaturas, passou a imagem de uma pessoa não muito séria. Não muito séria. Esse mesmo Datena tem em seu escritório um quadro do Che Guevara. Che Guevara foi um médico argentino que serviu na Revolução Francesa e fez muita barbaridades contra preto, contra homossexuais, muitas. Eles tinham o prazer de tirar a vida dessas pessoas para vê-las cair. Che Guevara. E no escritório do Datena tem um quadro lá do Che Guevara de todo o tamanho. Ultimamente, aliás, nesses últimos dias, Datena foi perguntado quem foi o melhor presidente numa comparação entre Bolsonaro e Lula. E ele ignorou toda a roubalheira, toda a corrupção, o histórico de prisão, de desvio do Lula, e disse que Lula era melhor que Bolsonaro. E a população vendo tudo isso. Em 2022, Bolsonaro
tentou o convencer a sair senador com o seu apoio. Graças a Deus que Datena não aceitou vir candidato a senador por São Paulo com apoio do Bolsonaro. Se viesse, por certo, iria ganhar. Como por certo também seria mais um traidor do Brasil e do Bolsonaro, e a cravar um punhal nas costas de Bolsonaro. Graças a Deus, ele desistiu. A população foi vendo tudo isso. Os ataques, as críticas infundadas que ele fez contra Bolsonaro, se achando acima do bem e do mal, achando que poderia induzir as pessoas a caminhar com ele. Não, não. A chance que ele teve, talvez a maior delas, foi em 2022 para senador. Ele abriu mão. Aí Bolsonaro elegeu para senador o Marcos Ponte. Fato é que, senhoras e senhores, o Datena está experimentando, no calor das ruas, a ojeriza que o povo tem dele, a reprovação que o povo tem dele. Ele não aceita ser questionado, não está acostumado a lidar com o povo. Ele não sabe nem de longe o que é a realidade do cidadão comum, e ele teve que se deparar com isso. No alto da sua arrogância e prepotência, se colocando não como um semideus, semideus para ele é pouco, não como Deus, Deus para ele também é pouco. Datena é aquele tipo de camarada que acha ser o professor de Deus. Não aceita ser questionado. Quando ele fazia um dos seus corpo a corpos, campanha pública, caminhadas, foi questionado por um grupo de comerciantes. Ao invés de responder ou se ausentar, ele quis brigar. Não é por aí. Então, o seu José Luiz Datena, nessa sabatina para o UOL, ele caiu em prantos, chorando, de lágrimas rolar. Ininterruptamente tirou o fone do ouvido, levantou, saiu interrompendo a sabatina. Mas ele não saiu emocionado pela entrevista. Na verdade, é a tristeza por saber que ele não é aquilo que ele pensava que fosse. Amado pelo povo, querido pelos eleitores, e que seria um nome que ia abalar as estruturas da política e estufar as urnas, chegando a prefeito. Fato é que, nesses últimos 4, 5 dias, ao invés de crescer, ou até mesmo estagnar, ele perdeu 2 pontos percentuais. E isso fez com que ele entrasse em tristeza, em prantos, chorando, e se desse por vencido, faltando ainda 24 dias para as eleições. José Luiz Datena está colhendo o que plantou, subestimou o povo, adorou, elogiou publicamente os inimigos do Brasil, a esquerda, Lula, que é o seu amigo pessoal, e agora está aí, recebendo o fruto da sua colheita. Eu sempre digo e repito: traidores nunca vencem, vencedores nunca traem.